Oi pessoal, aqui é o professor Webster e hoje nós vamos resolver as atividades sobre paisagem da semana anterior. Nós vemos aqui nesta imagem que é do rio Parnaíba, no estado do Piauí, e vemos elementos tanto naturais como também elementos sociais. Isso é paisagem, né? Nós realizamos atividades da página 20 do livro de vocês, Expedições Geográficas, que apresenta este texto. Que diz o seguinte: leitura de paisagem. Nós vamos continuar. A leitura de uma paisagem leva em conta todos os seus elementos, dos mais próximos aos mais distantes, em relação ao observador. Para isso, costuma-se dividi-la em partes, chamadas de planos de paisagem, marcadas pelas linhas brancas na foto abaixo, que nós veremos nas próximas questões. Como fazer? Primeira coisa, você deve observar e descrever. Primeiro plano, árvores e plantação de soja. Segundo plano, corpo de água, represa ou rio, sede da fazenda com construções e árvores. Terceiro plano, grande área de plantação de soja. Quarto plano, morros com áreas desmatadas, bosques esparsos e céu. A cor predominante na paisagem é o verde. 2. Investigue a história do lugar. O que havia nesse lugar? Talvez fosse ocupado por floresta. Observem-se algumas construções, áreas desmatadas para o cultivo e que o espaço foi construído com a participação do trabalho de várias pessoas. 3. Identifique as atividades humanas. Pratica-se agricultura e é possível ver a cultura de soja no primeiro e no terceiro planos da paisagem. Pode-se observar também algumas construções na sede da fazenda com vegetação rasteira e mais clara entre elas. Bom? Ou seja, o próprio texto vai indicar a você o que você deveria fazer. Você deveria observar a imagem, observar os elementos naturais e sociais e suas características, e a partir dessa observação compreender o que teria antes, o que havia antes daquelas casas, antes das fazendas. Primeira questão. Mas antes, vamos ver a imagem. Então, justamente a partir do texto, a gente pode compreender a própria imagem. Vemos que há vegetação natural, vegetação nativa. Vemos que há plantações, que há um rio ou uma represa e casas. Portanto, nós vemos que existem tanto os elementos naturais, aquilo que é da própria natureza, como aquilo que o ser humano construiu. Primeira questão diz o seguinte: o que se observa na paisagem abaixo? É um espaço geográfico ou um espaço natural? A partir da imagem, o que nós podemos dizer? É um espaço geográfico construído pelo ser humano ou é um espaço natural onde só tem aspectos naturais, onde só tem árvore, só tem rio e sem presença nenhuma de seres humanos? Por quê? Então nós podemos dizer que é um espaço geográfico, pois na paisagem estão presentes plantações, casa e outros elementos culturais. Essa intervenção humana na construção de casas, no desmatamento para abrir espaço para as plantações, são intervenções construídas pelos seres humanos na natureza. E isso tudo é responsável pela criação do espaço geográfico. Então, nesse sentido, é uma paisagem modificada pelo ser humano. Aqui na imagem nós vemos em destaque as duas casas, as duas construções. Vemos também as plantações, que não são algo natural. O ser humano chegou naquele lugar, desmatou e plantou essas culturas, principalmente a cultura da soja. Segunda questão diz o seguinte: essa paisagem ainda pode ser modificada? De que maneira? Existe, ou seja, há algum elemento natural de destaque que pode ser levado, que pode ser alvo de futura ação humana? Por quê? E aí, gente, essa paisagem, ela pode ser modificada? O que pode ser modificado?
Qual elemento natural pode ser modificado? Nós podemos ver que ainda existem áreas de florestas naturais, que ainda existem muitas árvores e que essas árvores, portanto, podem ser derrubadas, podem ser desmatadas para ampliar, aumentar as áreas de cultivo. Isso quer dizer, portanto, que as ações humanas modificam, alteram, mudam a paisagem constantemente. Ou seja, sim, pois todas as paisagens podem ser alteradas, modificadas, transformadas. Por quê? Porque ao construir novas casas e expandir as plantações, as pessoas que moram nessa região modificam a paisagem. Isso quer dizer, portanto, que essa paisagem de 2016, que está retratada na imagem, ela pode ser modificada constantemente. Inclusive, se a cidade crescer muito, simplesmente essa paisagem pode virar um bairro, pode virar um condomínio, pode virar qualquer elemento da cidade. Terceira questão. Se você estivesse nas áreas de plantio de soja retratadas, veria a mesma paisagem que vê agora? Por quê? E aí, gente, será que a paisagem é vista da mesma forma de um avião do que quando a gente está a pé? Não. Por quê? Quando nós estamos a pé, estamos de ônibus ou outros transportes, a paisagem ela se vê de forma diferente. Por exemplo, quando andamos, a paisagem se modifica, mas ela vai se modificar enquanto a gente está andando, a gente anda mais lento do que um carro. Quando estamos em um carro, em um trem, em um ônibus, a paisagem se modifica mais rapidamente devido à velocidade desse transporte. E em um avião se modifica muito mais rápido. Ou seja, não, pois a paisagem muda de acordo com a posição do observador. Ou seja, se nós estivéssemos nas áreas de plantação, a gente não veria a mesma coisa que essa imagem está nos retratando, porque ela possivelmente abarcou um espaço muito maior do que os nossos olhos. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários.